Ó, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. O senhor, na pré-campanha, o senhor falou muito sobre o tema segurança. O senhor diz o seguinte, Paulo, segurança pública vai ser o principal tema das eleições. E eu nessa semana me lembrei disso porque eu fui ler um material do nosso colega Vitor Ramalho, do Maringá Post, dizendo que o que virou o tema da campanha foram construção de UPAs, professor. Por que teve essa virada na questão do tema o tema que estava em voga na cidade de fato era a insegurança? Então o tema seria segurança pública por conta dos candidatos. Mas o que de fato criou uma pequena confusão, rusga entre os candidatos, se é que posso chamar assim, foi construção de UPAs. Uns que concordavam antes, depois discordavam e tal, e virou essa... Por que houve essa mudança na cabeça da coordenação das campanhas aqui? Ô Paulo, a coordenação das campanhas, quando começou a campanha, tinha candidatos da área de segurança pública. Então, o predomínio do tema era a partir desses agentes políticos que tinham um vínculo fortíssimo com essa pauta, que era o do Carmo e que era o delegado Jacovós. Esses sujeitos que eram a liderança e estavam muito bem colocados nesse processo eleitoral, terminaram sendo escanteados. Escanteio fora, Caio, vocês estão atrapalhando a minha eleição. E foram embora. Então, qual foi o tema colocado na sequência? A questão da UPA veio a partir de promessa, vou dar mais UPA, eu vou dar UPA. E aí todo mundo falou, UPA é o quê? Se levantasse, UPA. E aí a história começou a rolar. Você está mentindo, porque não pode ter duas, porque eu tenho uma. Então eu vou fazer uma ampliação. Aí criou-se o tema do debate da UPA, sendo, claro, evidente que o problema da saúde, que no campo municipal tem aí um déficit de assistência, de demandas e promessas havia nesse campo. Então, quando você tira os sujeitos que lideram, ou que têm aí a pauta como própria, sim. Veja, se colocou, me parece que colocaram uma vice, que é a esposa de um desses candidatos. Então, eu vou transferir o tema para a vice. A vice não apareceu, entende? Então, quando você é o líder em um tema e desaparece, qualquer que sejam os motivos, esse tema vai embora junto. Então, a segurança pública terminou indo embora, junto com aqueles candidatos, mesmo sendo uma questão relevante aqui em Maringá. Outro dia, numa escola, aí uma moça foi com uma faca e depois alguém respondeu com 15 tiros na pessoa. Ou seja, esse tema continua estando em pauta, em voga, está aí presente. Mas, como te disse, os caras prometeram, aí vieram as mentiras, que podia mais, que podia menos, então o jogo passou e foi transferido para algo que é muito fácil de dizer, vamos construir mais, porque é um objeto muito concreto, né? A diferença da questão da segurança pública, que é um tema extremamente difícil de resolver, ainda que um político veio e falou em 3 meses e eu resolvo, não resolveu nem a sua própria candidatura. Também concordo com o senhor, principalmente por criar essa expectativa. Porque, na prática, nós estamos percebendo que números não importam nessa cidade. Os índices de criminalidade estão aumentando com relação a questões práticas dos próprios escola comerciantes. Pública aqui. Avenida Brasil, é só você percorrer. Eu não sei se os candidatos a prefeito... A falou ontem de uma agressão a uma senhora. Exatamente. A criminalidade, existe muita criminalidade no Maringá. Exato, no centro está insuportável. Aí criou-se a expectativa porque 2 agentes políticos estiveram aqui e se colocaram à disposição como pré-candidatos, que são ou já foram, né, da segurança pública, que foi o do Carmo e foi o Jacovós. Criou-se tanta expectativa e aí motivou, inclusive, muitas pessoas. Cara, que legal, o Jacovós falou que em 3 meses... E o Jacovós falou uma coisa muito interessante, que é a questão do crime organizado. Sendo que outros candidatos que vieram aqui disseram que 90% dos problemas era dos moradores de rua, de segurança pública. E não é. É óbvio que não é. É da organização criminosa. E o Jacovós falou aqui um ponto muito importante que é sobre isso. Combater o crime organizado. No entanto, cadê o Jacovós? Ah, tá. Pulverizou para sua vice. Mas se a vice que não foi nem comunicado que poderia estar aqui como
para ser sabatinada com os vices. Eu estava sabendo, né? Com a Pâmela aqui que também falou. Então, assim, é difícil você querer debater a cidade na intenção de construir UPAs. Era interessante ver o Daniel fazendo pergunta aqui de forma, tipo assim, até constrangedora. Você vai fazer UPA mesmo lá em tal região? Como você vai fazer isso? Então, assim, demonstra muito bem que a falta também de debates no nosso meio político hoje, nessa campanha eleitoral em Maringá, fez muita falta. Debates com todos, não só com os 4 ali, o Fujão ficou em casa. Mas essa situação dificulta debater a cidade, entendeu? Então, assim, criou essa expectativa. Só que ainda assim, existe sim um problema da segurança pública que precisa melhorar, e principalmente da zeladoria também da cidade. Então é uma porcaria isso aqui, né? Ô Daniel, Matos, demos um cavalo de pau nessa questão, né? Parecia... A impressão que se dava, vou colocar assim, é que o assunto seria a segurança pública. E nós estamos há 2 dias da eleição, estamos falando de construção de UPA, é o que se fala. Ô Paulo, eu acredito que as pesquisas qualitativas devem ter mostrado isso, né? E ainda mais assim, UPA, construção é muito mais fácil, né? Teve candidato que foi até no terreno onde vai ser construída essa futura UPA. E a segurança é algo muito mais complexo, que chega na campanha, porque a segurança não é imediatismo. Passa pela educação, passa por esporte, passa por cultura, passa por área social. É uma coisa tão complexa que você não vê nenhum candidato gravando algo assim, isso aqui vai ser um módulo policial, aqui vai ser alguma coisa de segurança, O que promete é mais guardas municipais, vou falar com o governador, vou fazer o guarda espião, acho que é o do Humberto Henrique, ele tem 7 lugares que ele quer fazer, mas é muito complexo. E falar que vai construir UPA é muito mais fácil. Vou construir uma leste, oeste, ou vou lá no terreno, aqui vai ser a UPA. Sendo que, na verdade, a gente sabe que UPA é um negócio muito complicado. Então, a gente está estudando as promessas, existe uma série de fatores, é um custo elevadíssimo, mas que aí, passando as eleições, a gente vai ver se vão manter essas palavras aí. Mas que UPA é mais fácil, né? Construir é mais fácil que fazer a gestão. Ô, Ângelo, por que trocamos o tema? Trocamos o tema porque, eu repito o que eu falei aqui essa semana. Tem candidato que acha que o povo é trouxa e acredita em qualquer coisa. Você tem 5 candidatos. Entra no DivulgaCam, tem lá plano de governo. Dá uma olhadinha em cada um plano de governo. Só tem um candidato que prometeu UPA. E quando o Humberto Henrique fala que copiaram dele, ele está falando a verdade. Foi o único que botou, vou construir uma UPA, porque eu já falei que é a ministra da Saúde. O Silvio Barros, ele fez, desde janeiro, fez várias entrevistas em podcast falando que não, que você pode construir UPA, está errado, que você tem que valorizar o UBS para a pessoa não chegar no UPA, que todo mundo sabe que tem 80% normalmente de não uso, né, por quem tem que ir. E aí, de uma hora para outra, no mesmo programa em que ele foi contra a UPA, ele abre o programa falando contra a UPA, o irmão dele botou no meio da propaganda, vem aí 2 UPA. Aí o cara foi obrigado a abraçar, porque ele é obrigado. Ele não tem moto próprio. Aí, assim como ele, outros fizeram a mesma coisa. O próprio Scabora acabou de falar, falou aqui. No dia que estava aqui, ele nem tocou no assunto. No dia, não, vamos fazer 4 UPA, não sei o quê. Então, por quê? Eu ainda acredito que muita gente acha, muito candidato político acha que o povo é trouxa. Porque foi feita uma pesquisa qualitativa que apontou que os problemas de Maringá, na época do início da campanha, eram, pela ordem, trânsito, o que é pontual, porque Maringá tem muito carro, né? A gente está vendo quanto tempo a gente demora para chegar em casa, para se deslocar. Segundo ponto, shows caros pagos pela prefeitura. E terceiro, saúde. Mas saúde, olha, tem um hospital da criança aí que não precisa nem falar. Quanto tempo está aí, foi montado, né? E UPA. Cara, tem UPA que demora 4 anos, tem outro que demora 7, tem uma que custa 1, tem outra que custa 2. Depende, são vários níveis de UPA. Agora, a gente tem o Hospital da Criança, que mostra como o político trata a saúde de Maringá. É para ganhar voto. Foi prometido no ano eleitoral de 2018. Só foi entregue, sabe lá quando vai funcionar, nesse ano eleitoral de 2024. Não, Pâmela Bussolini, preciso seguir o relógio. Nossa, tanta coisa para ser dita, veja bem. Vamos supor, vou começar primeiro pelas UPAs. É o seguinte, eu acho que os meus amigos aqui, o pessoal tem plano, talvez seja abastado, mas se você for na UPA Zona Norte e ver a situação daquilo lá, como a população é tratada, como as pessoas de idade, em um tempo de chuva, frio, estão ali embaixo de tenda, já doentes, aguardando atendimento,
você sabe muito bem que Maringá está extremamente defasada com questão de UPA. Mas extremamente defasada. Eu vou dar um exemplo com que a gente faz com o Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, a cada 100 mil habitantes, você precisa de um Conselho Tutelar. Isso por lei no Brasil. Quanto tempo Maringá ficou defasado de Conselho Tutelar? Só tinha o Zona Norte e o Zona Sul. É um Conselho Tutelar para cada 100 mil habitantes. Nós precisaríamos ter 4. Isso foi corrigido ano passado. Então, inúmeras crianças aí em situação de vulnerabilidade, maltratadas, sem atendimento, porque os conselhos tutelares não conseguiam dar conta e ainda não estão conseguindo, porque tem uma grande demanda, porque a cidade cresceu e não adaptaram essa cidade para o número de habitantes que ela tem hoje. Então, UPA não é falar que não é promessa, não é para enganar trouxa, é necessidade em Maringá. Necessidade, 400 mil habitantes beirando os 500, a gente precisa sim de mais 2 UPAs. Acho que isso é indiscutível. Sobre segurança, e o que o Jacovós falou, e a necessidade, ninguém duvida. Você anda no centro, realmente, tá um caos, a gente precisa melhorar a segurança, mas a conversa de bastidores é que o Jacovós justamente entrou aí para um grupo político para apoiar uma candidatura, porque essa pasta vai para o grupo dele. Inclusive, tem um candidato a vereador que está fazendo a sua campanha e tudo mais, está se dedicando, mas também tem essa oferta dessa secretaria, uma pessoa que já atua na segurança pública. Então, ele está entre as 2 coisas. Então, não foi abandonado. Muito pelo contrário. Pelo jeito, está tudo muito bem arquitetado e essa questão de segurança pública vai estar nas mãos dele, que veio aqui e falou que em 3 meses resolvia. Então, vamos ver o futuro, se vai resolver. Deus espere que Maringá melhore nesse quesito e no quesito de UPAs também, porque é de extrema necessidade. Ô, Fernando Tupan, você tem um parecer sobre tudo isso? Vai. Paulo Caetano, o tema da segurança saiu fora da pauta porque os candidatos que eram da área de segurança simplesmente não participaram da eleição diretamente. E as prioridades foram outras, porque tudo é dinâmico. Por exemplo, na campanha, nada se cria, tudo se copia. Uma pessoa fala uma coisa, a outra acha bacana e faz a mesma coisa. Eu não vejo assim, como um pai da criança, ninguém, porque todo mundo fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e isso dá uma confusão. Não precisa ver plano de governo. Nós estamos aqui para facilitar e ler o plano de governo e mostrar para a população quem é melhor para a cidade. Mas o tema segurança é muito importante. Você vê, nas últimas semanas, nós tivemos crimes violentos aí em Sarandi, com pessoas levando mais de 50 tiros, Paulo Caetano. Então tem alguma coisa rondando em torno de Maringá que precisa ser chamada a atenção, porque a segurança, se na principal cidade da região metropolitana está acontecendo isso, e é o quê? Atravessar uma rua de Sarandi, você já está em Maringá. Então o crime está muito próximo a Maringá e isso precisa ser discutido. E a gente vê cenas, por exemplo, lamentáveis como arrastões numa praça pública, Paulo Caetano. Então nós temos que ver que a segurança pública tinha que estar na pauta de debates dos candidatos, mas infelizmente se pensou mais em UPA do que na segurança dos cidadãos.